Olá, hoje eu vou resenhar para vocês o livro, ou melhor, um conto do livro América, de Franz Kafka. Esse livro tem uma história interessante. Na verdade, o conto que eu vou resenhar, ele foi feito antes da pretensão de um livro. Os editores resolveram depois transformar esse conto num livro, reunindo outros contos, não é? E é um livro inacabado, o que não diminui a importância, a relevância literária, né? A beleza estética e a criatividade do autor, que está presente nas linhas escritas, vocês vão notar. Quando Karl Rossmann, um jovem de 16 anos enviado para os Estados Unidos pelos pobres pais, porque uma empregada o seduzira e tiveram um filho dele, adentrou o porto de Nova York no navio, já desacelerado, viu a estátua da deusa da liberdade, que já observava havia algum tempo, como que iluminada repentinamente por uma luz solar mais intensa. O braço, de espada em riste, elevava-se como que num impulso recente, e os ventos da liberdade sopravam ao redor de sua figura. Como é alta, disse para si mesmo, e como nem lhe passava pela cabeça sair dali, foi-se deixando empurrar até a grade de proteção pela crescente multidão de carregadores que passava por ele. Um jovem, com quem travara ligeiro conhecimento durante a viagem, disse ao passar: Ei, você não pretende desembarcar? Estou pronto, disse Cal, abrindo um largo sorriso e colocando a sua mala no ombro, cheio de disposição, pois era um rapaz forte. Porém, ao olhar para a direção de seu conhecido, que, agitando um pouco a sua bengala, já se afastava com os outros, percebeu, desconcertado, que esquecera o seu guarda-chuva lá embaixo no navio. Imediatamente pediu ao seu conhecido, que não se mostrou muito solícito, o favor de aguardar junto à sua mala por alguns minutos. Fez um rápido reconhecimento do lugar para encontrar o caminho de volta e saiu depressa. Para sua consternação, descobriu que pela primeira vez o corredor, que encurtaria bastante o seu caminho, estava bloqueado, o que provavelmente estava relacionado com o desembarque de tantos passageiros, e que precisaria esquadrinhar laboriosamente as escadas, que se sucediam infinitamente, através de corredores que mudavam constantemente de direção, cruzando uma sala vazia com uma escrivaninha abandonada, até que ele, que só havia passado por esse caminho uma ou duas vezes, e sempre em companhia de um grupo maior de pessoas, acabou de fato totalmente perdido. Em seu desamparo, e porque não encontrava viva alma, mas apenas ouvia o arrastar incessante de milhares de pés acima de sua cabeça, e a distância como um leve pulsar, a atividade final das máquinas, que já haviam sido desligadas. O rapaz começou a golpear, sem pensar, uma pequena porta, diante da qual interrompera suas andanças. Está aberta, gritou uma voz lá dentro, e Cal, totalmente aliviado, abriu a porta. Por que você está batendo na porta feito louco? Perguntou um homem enorme que mal olhava na direção de Cal. Pela escotilha do teto, uma luz baça, que restara depois de ter iluminado a parte de cima do navio, penetrava na mísera cabine, na qual uma cama, um armário, uma cadeira e o homem se encontravam prensados lado a lado, como sardinhas dentro de uma lata. Eu me perdi, disse Cal. Durante a viagem eu nem havia notado, mas esse navio é imenso. Sim, aí o senhor tem razão, disse o homem com certo orgulho, sem parar de mexer na fechadura de uma pequena mala, que ele pressionava com as duas mãos repetidas vezes para ouvir o estalo da fechadura. Mas entre, continuou o homem, o senhor não vai ficar parado aí fora? Não incomodo? Perguntou Cal. Mas por que o senhor incomodaria? O senhor é alemão? Cal ainda buscou se assegurar, pois ele ouvia falar muito dos perigos que ameaçavam os recém-chegados à América, especialmente por parte dos irlandeses. Com certeza, disse o homem. Cal ainda hesitava. Inesperadamente, o homem agarrou a maçaneta, fechou a porta com um movimento brusco e empurrou Cal para dentro da cabine. Eu detesto quando sou observado do corredor, disse o homem, que tornara a se ocupar de sua mala. Todo mundo passa por aqui e olha para dentro. Quem aguenta isso? Mas o corredor está totalmente deserto, disse Cal,
que se encontrava desconfortavelmente prensado contra o pé da cama. Sim, agora, disse o homem, mas é de agora que estamos falando, pensou Cal. Está difícil falar com esse sujeito. Deite-se na cama, aí terá mais espaço, disse o homem. Cal arrastou-se para cima da cama do jeito que deu, rindo alto de sua primeira tentativa malograda de aterrissagem. Porém, assim que se deitou na cama, exclamou: Meu Deus, esqueci totalmente de minha mala. Onde ela está? Lá em cima, no convés, um conhecido meu está tomando conta dela. Qual é mesmo o nome dele? E sacou um cartão de visita de seu bolso secreto, que sua mãe lhe costurara no forro antes da viagem. Butterbaum, Franz Butterbaum. Precisa muito dessa mala? Naturalmente. Mas então por que a deixou nas mãos de um estranho? Esqueci o meu guarda-chuva aqui embaixo e vim correndo pegá-lo, mas não queria carregar a mala. E para completar, acabei me perdendo. Está sozinho, desacompanhado? Sim, sozinho. Talvez eu devesse ficar na companhia desse homem, pensou Cal. Onde vou encontrar um amigo melhor? E agora também perdeu sua mala, sem falar no guarda-chuva. E o homem sentou-se em sua cadeira, como se a situação de Cal agora lhe tivesse despertado algum interesse. Mas não acredito que a mala já esteja perdida. Bem-aventurados aqueles que creem, disse o homem, coçando com vigor seu cabelo escuro, curto e grosso. No navio, os costumes mudam conforme os portos. Em Hamburgo, seu Butterbaum talvez tivesse vigiado a sua mala. Aqui provavelmente não há mais vestígios de nenhum dos dois. Eu tenho que verificar isso imediatamente, disse Cal, olhando em volta para ver como poderia sair dali. Fique onde está, disse o homem, empurrando-o rudemente com a mão contra o peito de volta para a cama. Mas por quê? Perguntou Cal, irritado. Porque não adianta, disse o homem. Daqui a pouquinho eu também vou embora. Então iremos juntos. Ou a mala foi roubada, então não tem mais jeito, ou o homem a deixou onde estava. Então vamos encontrá-la mais facilmente, quando o navio estiver completamente vazio. Isso também vale para o seu guarda-chuva. O senhor conhece bem o navio? Perguntou Cal, desconfiado, parecendo-lhe que a ideia, aliás, plausível, de que as suas coisas seriam mais facilmente encontradas quando o navio estivesse vazio, escondia algum ardil. Ora, eu sou foguista do navio, disse o homem. O senhor é foguista? Exclamou Cal, maravilhado, como se isso excedesse todas as suas expectativas. E, descansando a cabeça no cotovelo, observou o homem mais de perto. Bem na frente da cabine, onde eu dormia com um eslovaco, havia uma escotilha, através da qual a gente podia olhar a sala de máquinas. Sim, era lá mesmo que eu trabalhava, disse o foguista. Eu também me interessei muito por assuntos técnicos, disse Cal, focando em uma determinada linha de pensamento. E certamente teria me tornado um engenheiro mais tarde, se não tivesse tido que embarcar para a América. Por que você teve que viajar? Ora, deixa para lá, disse Cal, afastando toda a história de si com um aceno de mão, como se pretendesse encerrar a conversa. Ao mesmo tempo, olhava sorridente para o foguista, como se pedindo a sua compreensão até mesmo para aquilo que deixara de confessar. Deve haver um motivo, disse o foguista. E não se sabia ao certo se ele queria estimular ou impedir Cal de revelar-lhe o motivo. Eu também poderia ser um foguista, disse Cal. A partir de agora, meus pais não se importam mais com a minha profissão. O meu posto ficará vago, disse o foguista, totalmente imbuído desse fato. Colocou as mãos nos bolsos das calças e jogou suas pernas, que vestiam calças enrugadas cinzentas, de material semelhante a couro, em cima da cama para esticá-las. Cal teve que recuar ainda mais para a parede. O senhor vai deixar o navio? Sim, hoje estamos saindo fora. Mas por quê? O senhor não gosta do emprego? Bem, são as circunstâncias, nem sempre a decisão depende da nossa vontade. A propósito, você está certo, eu também não gosto disso. Não acredito que pensa seriamente em se tornar um foguista. Embora esteja na idade certa para aprender a profissão, eu decididamente não recomendo. Se você queria estudar engenharia na Europa, por que não estuda aqui? As universidades norte-americanas são incomparavelmente melhores que as europeias. É possível, disse Cal, mas não tenho dinheiro suficiente para estudar. Eu li sobre alguém que trabalhava em uma loja durante o dia e estudava à noite até se tornar doutor. E acredito também que prefeito. Mas é preciso muita força de vontade, não é verdade? Receio que ela me falte. Além disso, nunca me destaquei como aluno e deixar a escola realmente não foi nenhum sacrifício para mim. E se brincar, as escolas daqui talvez sejam ainda mais rigorosas. Eu quase não sei falar inglês. De qualquer forma, penso haver muito preconceito aqui contra quem vem de fora. Então você também já percebeu isso? Então é dos meus. Veja, nós estamos em um navio alemão, que pertence a uma companhia de transporte marítimo, a Hamburgo America Linie. Porque não há mais alemães na tripulação? Porque o maquinista-chefe é um romeno? Seu nome é Strubel. É inacreditável. E esse canalha explora alemães em um navio alemão.
Não pense, nesse momento faltou olhar, sua mão tremia, que eu reclamo por reclamar. Sei que você não tem qualquer influência e que não passa de um pobre coitado. Mas isso é demais. E socou a mesa várias vezes com o punho, sem tirar os olhos dele enquanto batia. Eu já servi em tantos navios. E nomeou 20 nomes seguidos, como se fosse uma única palavra, deixando Cal bastante confuso. E sempre me distinguiram, fui elogiado, era um trabalhador ao gosto dos meus capitães, até mesmo do cargueiro em que trabalhei vários anos. E se levantou, como se esse tivesse sido o ponto mais alto de sua carreira. É só aqui, nessa geringonça, onde tudo precisa andar certinho, onde não há espaço para inteligência, é que não valho nada. Aqui só sirvo de tropeço ao Schubal. Sou um preguiçoso que merece ser despedido e recebe o salário como se fosse uma esmola. Compreende isso? Eu não. O senhor não deve aceitar isso, disse Cal agitado. Quase já havia esquecido que se achava sobre o chão inseguro de um navio na costa de um continente desconhecido, de não à vontade, e que se sentia ali na cama do foguista. Já falou com o capitão? Já reivindicou seus direitos a ele? Ora, me deixe, é melhor você ir embora. Não o quero aqui. Não ouve o que lhe digo e ainda quer me dar conselhos. Como é que vou falar com o capitão? Aborrecido, o foguista sentou-se novamente, escondendo o rosto entre as mãos. Não posso lhe dar conselho melhor, disse Cal de si para si. E pensou que talvez tivesse sido melhor ter ido atrás de sua mala em vez de ali dar conselhos que, afinal de contas, eram considerados estúpidos. Quando o pai lhe entregar a mala, perguntaram em tom de brincadeira: quanto tempo ela vai ficar nas suas mãos? E agora, aquela mala fiel já poderia estar realmente perdida. O seu único consolo era que seu pai dificilmente teria notícias da sua situação atual, mesmo que ele se informasse. A empresa de transporte marítimo somente poderia confirmar que ele chegara a Nova York. Era uma pena que pouco usara as coisas que estavam na mala, se bem que sua camisa, por exemplo, já poderia ter sido trocada havia algum tempo. Portanto, ele tinha economizado no lugar errado, justamente agora, no começo de sua carreira, quando mais do que nunca precisava se apresentar em trajes asseados, ele teria de aparecer de camisa suja. Tirando isso, o extravio da mala não teria sido tão terrível, porque o terno que ele usava era até melhor do que aquele que estava na mala, que na verdade era apenas um terno de emergência que a mãe consertara às vésperas da partida. Lembrou-se também que ainda havia um pedaço de salame de Verona na mala, que sua mãe embrulhara como um presente adicional, do qual ele só tinha conseguido comer um pedacinho, já que não sentira fome durante a viagem, e a sopa, que fora distribuída na terceira classe, o deixara saciado. No entanto, agora gostaria de ter o salame à mão, para oferecê-lo ao foguista, pois esse tipo de gente era facilmente conquistado com algum pequeno agrado, conforme Cal aprendera com seu pai, que conquistara todos os pequenos funcionários com os quais mantinha relações comerciais distribuindo charutos. Agora Cal só tinha o seu dinheiro para presentear, e nele não queria tocar por enquanto, tendo em vista que talvez já tivesse perdido a sua mala. Novamente, para ele, seus pensamentos se voltaram. E ele realmente não conseguia entender como é que, tendo-a vigiado com tanta atenção durante a viagem, com uma vigilância que quase lhe custara o sono, permitira que ela lhe fosse surrupiada com tanta facilidade. Lembrou-se das 5 noites durante as quais suspeitara constantemente que um pequeno eslovaco que dormia à sua esquerda estivesse de olho na sua mala. Esse eslovaco só estava à espera de que Cal, finalmente, dominado pela fraqueza, cochilasse por um momento, para que pudesse puxar a mala até si com um longo bastão, com o qual sempre brincava ou se exercitava durante o dia. De dia, a aparência desse eslovaco era suficientemente inocente, mas bastava a noite cair e ele se levantava de tempos em tempos de seu canto e olhava com tristeza para a mala de Cal. Cal podia perceber isso com bastante clareza, porque sempre havia alguém que, de vez em quando, com a inquietação própria do imigrante, acendia uma vela, embora isso fosse proibido pelas regras do navio, e tentava decifrar os incompreensíveis folhetos das agências de imigração. Quando uma luz dessa se encontrava nas imediações, Cal podia cochilar um pouco, mas quando ela se achava à distância ou estava escuro, então ele tinha de ficar de vigilância. Esse esforço o havia esgotado bastante, e agora percebia ter sido esse trabalho completamente em vão. Ai desse Butterball, se tornasse a encontrá-lo, onde quer que fosse. Nesse instante, ouviu-se lá fora, vindo de longe, um ruído de pancadas curtas, como passos de criança, a invadir o silêncio até então absoluto. Foram se aproximando, tornando-se cada vez mais distintos, até se transformarem numa tranquila caminhada de homens. Aparentemente, seguiam em fila, como era de se esperar no corredor estreito. Ouvia-se como que um entrechocar de armas. Cal,
que já estava prestes a se acomodar na cama do folguista para um sono livre de todas as preocupações com malas e eslovacos, assustou-se e cutucou o folguista, para que este finalmente se desse conta, pois o começo da fila parecia ter acabado de alcançar a porta. Essa é a orquestra de bordo, disse o folguista. Eles tocaram no andar de cima e agora voltam para fazer as suas malas. Agora que todos já saíram, podemos ir. Venha. Pegou Cal pela mão e, nesse último instante, ainda tirou da parede, sobre a cama, um quadro emoldurado da Nossa Senhora. Enfiou no bolso do casaco, pegou a sua mala e saiu apressadamente com Cal da cabine.